Nós vamos falar de um modo bem panorâmico sobre o islamismo, a religião de Maomé, o último profeta, que é um material da defesa da fé e da edição especial, volume 3, página 315. E aí a gente vê, a religião islâmica como uma grande religião, até considerada, se não me engano, acho que a segunda maior religião, só é a segunda porque o cristianismo, até por várias ramificações do cristianismo, está na frente. E aí o Islã tem seguidores em todos os continentes do mundo. É uma religião monoteísta que se baseia nos ensinamentos de Maomé, seu profeta maior. E estes ensinamentos se acham contidos no livro sagrado islâmico, o Corão. A palavra Islã significa originalmente submissão, retratando a aceitação à lei de Allah, Deus em árabe, e sua vontade. Seus adeptos são chamados de islâmicos ou muçulmanos, termo que deriva da raiz muslim, que em árabe significa aquele que se subordina a Deus. Falando um pouquinho sobre o último profeta, Maomé nasceu aproximadamente 572 d.C. em Meca. Seu pai, Abdalá, morreu durante a gravidez de sua mãe. Sua mãe, Amina, faleceu quando ele era apenas um menino de 6 anos de idade. Ele ficou órfão bastante cedo. A partir de então passou a estar sob os cuidados de um tio e de um avô. Atingindo maioridade, ele se tornou um mercador. Seu constante contato com mercadores tornou muito culto quanto às tradições religiosas, e enquanto comerciante, condutor de caravanas, também teve contato com o judaísmo e cristianismo. Nesse período, as religiões da Península Arábica eram politeístas, e por isso a proposta de Maomé acerca da adoração de um único Deus encontrou forte rejeição entre o povo local, que forçou o profeta e seus poucos seguidores a migrarem para Yatub, posteriormente rebatizada como Medina, 400 quilômetros distante de Meca. Essa migração ocorreu no ano 622, data que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé encontrou 4 tribos pagãs, 3 judaicas e 2 cristãs, mas conseguiu dirimir a questão da discórdia entre essas facções urbanas, o que lhe permitiu a livre pregação. Foi então que, aproveitando a oportunidade, conseguiu gerar a primeira grande comunidade, reunindo ao seu lado muitos seguidores, os quais fizeram com que se sentisse fortalecido o suficiente para retornar a Meca e impor-se sobre aqueles que tinham causado o seu desterro. Então, ele recebeu uma nova visão espiritual, essa nova visão foi rejeitada, ele foi para outro lugar. Quando ele já tinha um grupo consolidado, ele voltou e agora vai ser isso aqui. Seguindo. Em 630, Maomé era triunfante em sua cidade natal, onde iniciou a anunciação do absoluto monoteísmo, o que para o Islã foi revelado aos judeus e confirmado por Jesus na qualidade de um dos 124 mil profetas enviados por Allah. Casou-se antes dos 30 anos de idade com Khadija, uma viúva rica para quem Maomé trabalhava como mercador, ofício que deixou após contrair matrimônio para dedicar seu tempo à solidão e à meditação. Foi numa dessas oportunidades de retiro solitário que Maomé, segundo a tradição islâmica, recebeu a ilustre visita do arcanjo Gabriel, o qual abraçou com força, constrangendo-o com a ordem: recita em nome de Allah, o único Deus. Segundo a crença islâmica, Maomé no início permaneceu hesitante quanto a tudo que ocorria com ele, mas com o passar do tempo resolveu dar crédito às revelações, passando a crer juntamente com Khadija, que era realmente o escolhido de Allah. Após ter recebido muitas dessas revelações, Maomé passou a meditá-las, iniciando a partir daí uma oposição a todas as religiões já existentes, o judaísmo, o cristianismo e uma forma de politeísmo que imperava também na tribo da qual ele era oriundo, onde se veneravam vários deuses, entre eles Allah, o Deus da revelação islâmica. Maomé morreu em Medina, 632, pouco tempo depois de seu retorno a Meca, enquanto que a comunidade dos fiéis de Allah crescia vertiginosamente em toda a Arábia,
e assim nasce, a partir daí, uma nova religião, o Islã. E aí vamos observar, né, em relação ao cânon islâmico, o Alcorão é a obra sagrada islâmica. O nome deriva do árabe, né, Corã, leitura, recitação, pelo fato de Maomé ter sido constrangido pelo arcanjo Gabriel para que recitasse os textos sagrados que lhe foram revelados. Por este mesmo motivo, os muçulmanos têm apenas por autêntico o Corão, escrito na língua de origem, o árabe. E aí nisso o Corão é considerado a revelação divina expressa na Bíblia. Segundo os historiadores, os versículos do Corão eram pregados por Maomé enquanto seus seguidores tomavam nota, o que culminou com algumas variantes, até que o terceiro califa, Othman ibn Affan, ordenou que fosse considerado oficial apenas a redação de Zayd, um dos companheiros do profeta, determinando a destruição de todas as demais traduções que trouxeram discrepância ao texto. O Corão é dividido por capítulos chamados suras ou suratas. No total, são 114 suras e 6.326 versículos. Pontos básicos doutrinários do islamismo: a crença em Deus, chamado Alá. Deus é único, Deus é uno, não tem companheiros, nem ninguém que lhe seja igual. Deus é totalmente diferente do homem. A essência de Deus no Islã é poder. Crença nos profetas. Maomé ensina que existe um profeta para cada época, começando por Adão e terminando em Maomé. A tradição islâmica diz que existiram 120.000 profetas. Crença nos livros sagrados. Segundo a crença islâmica, o Alcorão é o último livro sagrado dado ao homem. O Alcorão é eterno, escrito em placas de ouro ao lado do trono de Alá e recitado a Maomé pelo anjo Gabriel de acordo com a necessidade. A crença nos anjos. Deus criou todos os anjos. A maioria dos anjos é má e eles são chamados de jin, de onde cremos originar-se a palavra gênio. Cada ser humano tem um anjo ombro, um escrevendo suas boas obras e o outro as más. Crença no dia do juízo final. A salvação é pelas obras. As obras de todas as pessoas serão pesadas numa balança. Se as boas superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Os mártires irão todos para o paraíso. O conceito de paraíso é bem sensual. Há muitas lindas virgens de olhos negros para cada homem. O inferno é para os não muçulmanos. É um lugar de fogo e tormento indescritível. O pecado é imperdoável e é associar algo ou alguém a Deus. Ou seja, o pecado imperdoável é associar algo ou alguém a Deus. A crença nos decretos de Deus. Deus é absolutamente soberano e não tem nenhuma obrigação moral, pois isto limitaria seu poder e soberania. Tudo o que acontece é porque Deus assim quis. Os 6 pilares do islamismo. A Shahala é a profissão de fé islâmica pronunciada da seguinte forma: não há outro Deus além de Alá e Muhammad, que é o seu profeta ou mensageiro. No entendimento islâmico, basta pronunciar esta fórmula em local público para que o indivíduo consagre sua adesão ao Islã. Salat são as orações praticadas 5 vezes ao dia, as quais formam um elo direto entre o adorador e Alá. Tais orações contêm versículos do Corão e são recitadas sempre em árabe, a língua da revelação. São praticadas ao amanhecer, ao meio-dia, no meio da tarde, ao anoitecer e à noite, sendo a sua realização preferivelmente na mesquita e em grupo. Zakat significa tanto purificação como crescimento. A responsabilidade do cumprimento desta determinação básica cabe apenas ao fiel, que faz o cálculo do rendimento de seu capital anual e daí extrai 2,5% que serão empregados no patrocínio de obras sociais e auxílio aos muçulmanos menos favorecidos. Sal são todos os anos no mês do Ramadã,
o nono no calendário islâmico. Os muçulmanos jejuam por 30 dias, desde o amanhecer até o pôr do sol, período em que se abstém de comida, bebida e relações sexuais. Hajj. Trata-se da peregrinação à cidade sagrada de Meca. Tal peregrinação deve ser feita pelo menos uma vez na vida e ser empreendida por todos os fiéis que possuem condições físicas e financeiras para fazê-la. Nesta oportunidade, todos trajam túnicas brancas, leves e simples, com o sentido de que todos pareçam também iguais diante de Alá, sem distinção de poder econômico ou etnia. Este ritual inclui ainda o circungiro da Kaaba por 7 vezes, além de percorrer pelo mesmo número de vezes a distância entre o monte Al-Safa e Al-Marwa, que, segundo o ensino islã, fora o caminho percorrido por Agar quando procurava água para si e para Ismael. Jihad. Literalmente, o termo não significa guerra santa, como alguns entendem. Antes, jihad é traduzido como por esforço, relacionado à defesa própria e da religião ou daqueles que foram expulsos de seus lares. A cultura muçulmana explica que se pessoas de bem não se preocuparem em estar preparadas para arriscarem suas próprias vidas em defesa da causa do Islã, logo a injustiça triunfará no mundo. Outro significado para a expressão jihad é a luta interior de cada um para se desvencilhar de seus desejos egoístas, o que proporcionaria paz interior. Vamos então às divisões do islamismo. A gente vai observar que tem os xiitas, né? Depois da morte de Maomé teve um cisma, né? Então tem os xiitas. Essa facção do Islã representa não mais que 10 ou 15% de toda a comunidade islâmica no mundo, estando presente sobretudo no Irã. Basicamente, os xiitas se caracterizam por determinar que somente os descendentes diretos do profeta poderiam almejar o califado. Essa reivindicação parecia ser a única coisa que realmente interessava aos seus proclamadores, mas não para os que se achavam em terras iraquianas, os quais, além das reivindicações do califado excluído, alegavam que um legítimo partidário de Ali, começando pelo próprio Ali, era um guia espiritualmente nomeado, agraciado por Alá, com conhecimentos especiais. Além dos xiitas, tem os sunitas. O crescimento acelerado da fé islâmica confrontou seus adeptos com outras questões cruciais e mais complexas que aquelas que já eram aplicadas e praticadas entre os fiéis. Esta dificuldade proporcionou o levantamento de questões acerca da conduta em áreas que iam além dos limites da Arábia, nas quais as imposições corânicas se mostraram insuficientes ou inaplicáveis. Quando da manifestação destes problemas, os líderes espirituais apelavam para a Sunna, conduta ou prática de Maomé em Medina, empregada para o exercício do Hadith, as tradições, nas quais encontravam suas decisões e julgamentos de caráter social. Os muçulmanos que passaram a adotar este método para dirimir problemas dentro da comunidade islâmica receberam o nome de sunitas, constituem 90% da população islâmica no mundo. Além dos xiitas e sunitas, tem os sufitas. É uma das correntes mais antigas, surgiu no século IX e é também a mais mística do islamismo. Os sufitas, eles enfatizam a relação pessoal com Deus e praticam rituais que incluem danças e exercícios de respiração para atingir um estado místico. São membros praticantes do sufismo e os faquires da Índia e outras regiões da Ásia e os derviches da Turquia. Historicamente, o islamismo tem sido marcado pelo surgimento de movimentos, grupos e correntes de maior ou menor envolvimento político, de linhas fundamentalista, que seria, na compreensão do autor aqui, conservadora, ou moderna. Para a gente terminar, para a gente observar, né, uma das causas
da expansão muçulmana. Os historiadores, eles apresentam as seguintes causas da expansão árabe. As causas religiosas: o entusiasmo religioso, a devoção dos chefes muçulmanos a Maomé, a ponto de aceitarem a morte em uma guerra santa como um abre-te sésamo para o paraíso. As causas econômicas: a Arábia, reduzida em recursos naturais, já não estava mais podendo satisfazer as necessidades físicas de sua população. Então, sob a ameaça da miséria e da fome, os árabes viram-se na necessidade de fazer um esforço desesperado para libertar-se da ardente prisão do deserto. Militares: à medida que os vitoriosos exércitos árabes cresciam com recrutas famintos ou ambiciosos, crescia também o problema de fornecimento de novas terras que pudessem prover a esses soldados alimentos e soldos. Cada vitória exigia outra, até que as conquistas árabes resultaram no mais espantoso feito da história militar. Também afinidade racial e cultural. Os conquistadores árabes encontraram em algumas regiões populações de origem semítica. Assim, para as províncias conquistadas, os árabes não eram considerados bárbaros ou estrangeiros. Isso porque, por intermédio do comércio, essas populações sempre tiveram relações com os árabes. Tolerância muçulmana. Os árabes eram extremamente tolerantes para com as províncias conquistadas. Exigiam apenas que admitissem a supremacia política do Islã. Então, tem isso. E uma outra informação, eles têm a Kaaba, que é um enorme santuário negro construído em forma de cubo, situado em Meca, e segundo a tradição islâmica teria sido entregue a Ismael pelo arcanjo Miguel como sinal para selar a eterna aliança de Deus com os homens. Os muçulmanos pregam que o santuário fora fundado por Adão e depois construído por Abraão e Ismael. No período que antecedeu o surgimento do islamismo, era santuário de mais de 300 divindades árabes. Porém, posteriormente, Maomé derrubou estas divindades e consagrou o local ao Deus verdadeiro. Anualmente, o local é visitado por mais de 200 milhões de fiéis peregrinos em cumprimento ao Hajj. Certo? Jesus não está nessa, né? Não, Jesus é só mais um profeta. Entendeu? Então, está aí um panorama sobre o islamismo ou muçulmanismo. A Guerra Santa é baseada no islamismo? Aí é que você observa que assim, a palavra jihad significa esforço, que poderia ser você lutar por aquilo que é certo, lutar, ou a questão da luta interior, que no contexto cristão nós muitas vezes vamos ver como a luta da carne com o espírito. Mas eles praticamente querem exterminar o resto do mundo. Então, é aí que você verifica que há algumas reinterpretações religiosas. É como, digamos, o estudo que o grupo do Jefferson está fazendo sobre teologia da prosperidade. Eu creio sim na prosperidade bíblica, eu creio que Deus sustenta a gente, eu creio que Deus dá para a gente condições, inclusive até mesmo mais que o bastante, dependendo da situação. Entretanto, se a gente, por exemplo, olhar para o Novo Testamento, a gente não vê essa ambição cristã. A gente encontra isso no Antigo Testamento. Então, por exemplo, eu vou pedir a Deus que Deus me prospere, que Deus me ajude, aquele negócio todinho e tudo tal. Mas assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Paulo falou que sabia viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou sem nada. Então, a gente observa que assim, com o passar do tempo, as releituras vão surgindo. Vou pegar uma coisa simples. Se a gente for olhar, por exemplo, situações como a discussão a respeito de aborto no Supremo, o caminho mais adequado seria o quê? A Câmara, o Congresso. Se a gente pegar a questão da união estável,
na Constituição está homem e mulher. Então, se é para ter o casamento ou união estável de homem com homem, o caminho adequado, pelo que a gente olha, o texto deveria ser mudado no Congresso. Então, a gente percebe que na caminhada que a gente vai tendo, a gente pode ter releituras de um texto. E aí, nessa brincadeira, um monte de coisa pode mudar. Por exemplo, a igreja medieval, ela pega um caminho diferente. E é a mesma Bíblia que a gente lê. Os protestantes pegam um caminho diferente. E é a mesma Bíblia que a gente lê. Os pentecostais pegam um caminho diferente dos batistas, que pegam um caminho diferente dos anglicanos, que pegam um caminho diferente das outras igrejas reformadas. E mesma Bíblia. Os neopentecostais pegam um caminho diferente dos pentecostais, que pegam um caminho diferente dos tradicionais. Entende? E é a mesma Bíblia, que pega um caminho diferente dos católicos. Entende como é o negócio? Então a gente olha para a situação e verifica que assim, as releituras podem surgir. Então a palavra jihad mesmo, pelo que a gente observa, é lutar pelo que é certo, né? E a questão, né, da luta interna. Só que aí o indivíduo assim, o que é o certo? Aí, nessa brincadeira, algumas coisas, é que nem a gente não fala quem é o político de Deus, né? A gente não está do lado do bem, o outro está do lado do mal, né? Então, assim, essa parte é uma parte complicada, certo? Então, a gente deu uma ideia panorâmica de islamismo aí, tá certo? Deus é o mesmo, né? Não. Na compreensão islâmica, o Deus do islamismo, ele é o mesmo Deus do judaísmo, mas já não é o mesmo Deus do cristianismo, porque o Deus do cristianismo já é trindade, Jesus é Deus, não é o mesmo Deus do judaísmo também, entende? O Deus cristão é diferente do Deus judaico, entende? Mas o Deus judaico é parecido com o Deus islâmico, entende? Não estou dizendo que Deus seja judaico ou seja islâmico, eu falo que é na compreensão judaica ou na compreensão islâmica. Deu para entender? Então, uma visão mais ou menos assim. Jesus, ele é até considerado no islamismo, o que não é no judaísmo, entende? Jesus, ele é até considerado como mais um profeta. Não, filho de Deus. Não, como divindade não, ele é mais um profeta. Só que se eu chegou a comentar a impressão salvo por obras? Sim, você tem uma balança. Por exemplo, você faz coisas boas e coisas ruins, e aí vai ter aquela balança, tem mais coisa boa ou coisa ruim. Agora, se você morrer como Marte, foi. Tem garantia? Show de bola. Família toda fica estabilizada. Não, família não, é você. Você morreu, não? Entendeu? Todo mundo está na balança. Se esse cara ganhar 50, vai em nome de. Então, o Marte. Então, ele, se ele morreu como Marte, ele vai direto para o paraíso. Não tem balança, não tem nada. Ele cometeu suicídio. Tu já está garantido. Não, ele foi Marte. Lá embaixo. Na compreensão islâmica, ele foi Marte. Ele está lutando por aquilo que é certo. Está garantido. Ele está morrendo por uma causa. Ele errado como certo. Ensinado pensando que. Pastor. Bem, se a gente pensar que a igreja cristã matou árabes na Idade Média através das cruzadas, né, fazendo o que era certo. Mas eles estão garantidos da pastor. Deu para perceber? É assim, eu não sei se dá para você observar que não existem mocinhos. Não existem mocinhos. O que a gente precisa é ter essa humildade. A Bíblia fala, né, que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? É o Senhor que esquadrinha os corações. E Provérbios diz o quê? Que ao homem o seu caminho reto lhe parece, mas é o Senhor quem pesa os corações. Então assim, nós temos aquela ideia de que nós estamos do lado do bem e o outro está do lado do mal. Os problemas da igreja, por exemplo, observa bem, nenhum irmão que tem problema na igreja, ele diz que ele é o cara que tem problema. É a igreja que tem problema, o pastor que tem problema, os diáconos têm problema, os evangélicos têm problema, e ele é o cavaleiro solitário, o Dom Quixote de La Mancha, né, que vai combater o mal, defender os fracos e oprimidos pelo sistema que a igreja se transformou. O próprio cara que entra numa sala de aula e mata todo mundo, ele se acha certo. Exatamente. Ao homem seu caminho reto lhe parece. Por isso que uma estratégia que eu tenho para mim,
de sempre suspeitar de mim quando parecer que eu estou do lado do bem e está todo mundo do lado do mal. Eu entendo que eu tenho que fazer uma avaliação. Eu não devo ser o único cara certinho. Aí eu sou obrigado a lembrar da palavra do... Ah, meu Deus, aquele rapper que foi no palanque do Haddad, Mano Brown. Quando ele fala, eu me recuso a acreditar que essa gente toda, ou seja, o pessoal que estava querendo o Bolsonaro no poder, que essa gente toda é má, que essa gente toda é ruim, que o porteiro do meu prédio, que não sei quem, que essa gente não pode ser toda ruim. Eu acho que o que aconteceu é que o partido perdeu o diálogo, a sintonia com a rua. Então, já que perdeu, né, a sensibilidade com o povo, volta para a base. Então, observa bem. Ele fez um autoexame, não que ele era fã do Bolsonaro, mas ele fez um autoexame, ele fez aquilo que os jornalistas começaram a chamar de apoio crítico, né? Eu estou do teu lado, mas tu está errado, entendeu? Então, o que acontece? Ele fez um autoexame, por quê? Não pode ser uma luta do bem contra o mal, aquela gente não é o mal, entende? Então, esse tipo de exame é que a gente deveria fazer, né? Não que a gente vai abrir mão das nossas convicções. O cristianismo faz sentido para mim. Ser batista para mim faz mais sentido do que ser uma outra ramificação cristã. Para mim faz mais sentido. Mas assim, eu tenho que fugir da ideia de eu sou do bem, você da nova vida é do mal, tu está iludido, tu vai para o inferno, esse negócio todinho. Eu tenho que ter um pouco de cuidado em relação a esse negócio. Entendeu? Em relação a essa violência que é emitida por eles. Por isso são chamados de fundamentalistas. Entendeu? Porque eles vão ao extremo por causa da religião. Você percebe que os islâmicos, os muçulmanos aqui no Brasil não chegam a esse ponto. Existe essa divisão entre extremista e tipo. Exatamente. Exatamente. Por isso que são chamados de fundamentalistas. Entendeu? Então, gente, esse foi o panorama, tá? Não dá pra gente entrar em muito detalhe. Vamos pro judaísmo no próximo vídeo.